Imagine uma face que assombrou os pesadelos de uma nação inteira por mais de 2 décadas, sem nunca ter sido vista. Por 21 anos, o mundo observou uma silhueta imutável, um espectro que se materializava nas telas de televisão e nos canais de redes sociais, sempre com o rosto oculto por um tecido rústico de cores vermelho e preto. Esse homem não era apenas um soldado, ele era o arquiteto da narrativa do Hamas, o rosto invisível de uma organização que operava nas sombras, e sua identidade era tratada como o segredo de Estado mais precioso dentro dos túneis de Gaza. Conhecido pelo pseudônimo de Abu Obeida, ele se tornou a personificação da propaganda das brigadas Izad em Al-Qassam. Durante 21 anos, ele foi a voz que anunciou mortes, que prometeu destruição e que celebrou o caos, tudo isso enquanto permanecia um completo mistério para os serviços de inteligência mais sofisticados do planeta. O pano que cobria suas feições não era apenas um acessório de segurança, era uma ferramenta psicológica de guerra, projetada para criar uma aura de invencibilidade e misticismo em torno de sua figura sinistra. Hoje, os arquivos secretos estão sendo abertos e a cortina de fumaça que o protegia finalmente se dissipou sob o peso de uma operação de inteligência sem precedentes. O Ótica Militar mergulhou nas profundezas dessa caçada humana para revelar quem era, de fato, o homem por trás do pano. Vamos expor o verdadeiro rosto que ele tentou apagar da existência e desvendar os erros fatais que levaram as forças de Israel a localizar o fantasma de Gaza, pondo fim a uma das carreiras mais longas e sangrentas na história do terrorismo moderno. Para compreender a magnitude dessa revelação, precisamos viajar no tempo, voltando ao ano de 2004, um período de intensa turbulência no Oriente Médio. Foi nesse cenário de pólvora e sangue que Abu Obeida fez sua estreia oficial. Desde o primeiro segundo de sua aparição, uma regra de ouro foi estabelecida. O mundo jamais veria seus olhos por completo, sua boca ou qualquer traço que pudesse humanizá-lo. Ele nasceu para ser um símbolo, uma máscara que falava, uma entidade que parecia não possuir passado nem família, apenas uma missão de ódio. O mistério em torno de sua aparência era uma necessidade tática de sobrevivência extrema. Abu Obeida compreendia perfeitamente que, no momento em que um nome fosse associado àquela voz pausada e gélida, ele deixaria de ser um símbolo para se tornar um alvo. Por isso, ele construiu uma barreira intransponível entre o porta-voz temido e o homem de carne e osso. Ele sabia que Israel possuía satélites capazes de ler a placa de um carro e softwares que reconhecem padrões biométricos em segundos, e sua máscara era a única coisa que o mantinha respirando. Ao longo de 2 décadas, essa persona se fundiu com a própria imagem do Hamas. Abu Obeida não era apenas um anunciante, ele era o maestro do terror psicológico. Ele surgia após cada explosão em Tel Aviv, após cada sequestro de civis e após cada chuva de foguetes cruzando os céus. Sua voz, deliberadamente calma, contrastava violentamente com a brutalidade das mensagens que proferia. Para seus seguidores, ele era uma lenda viva. Para seus inimigos, um enigma que precisava ser decifrado a qualquer custo para que a justiça fosse feita. Analistas de inteligência do Mossad, da CIA e de agências europeias passaram noites em claro tentando quebrar o código de sua identidade. Especialistas em fonética forense analisavam as oscilações de sua frequência vocal, procurando sotaques regionais ou defeitos de fala ocultos. Analistas de linguagem corporal observavam a inclinação de seus ombros e a forma como ele segurava o papel de seus discursos. Cada pixel dos vídeos em baixa resolução era processado por inteligências artificiais na esperança de encontrar uma falha, um reflexo em uma lente ou uma cicatriz visível. Israel ofereceu fortunas em recompensas, valores que poderiam mudar a vida de gerações de qualquer informante que entregasse um nome ou um endereço. Agentes infiltrados arriscaram suas vidas nas entranhas mais profundas da faixa de Gaza, tentando captar um sussurro ou um descuido entre os comandantes de alto escalão. No entanto, o círculo de silêncio em torno de Abu Obeida era hermético. Ele parecia não ter rastro digital, não ter registros médicos e não existir fora do pequeno retângulo de vídeo onde aparecia periodicamente. Tudo mudou na manhã de 7 de outubro de 2023. Um massacre coordenado contra o povo judeu, que resultou em 12 centenas de vidas ceifadas e atrocidades que o mundo jurou nunca mais ver após o Holocausto, marcou o início do fim para o porta-voz mascarado. Enquanto bebês eram vitimados e famílias eram executadas em seus próprios lares, Abu Obeida reapareceu nas telas. Mas, desta vez, ele não estava apenas anunciando um ataque.
Ele estava celebrando a barbárie com um entusiasmo que selaria seu destino final diante dos olhos da inteligência israelense. A celebração pública de Abu Obeida sobre o sangue derramado transformou sua captura em uma prioridade absoluta de segurança nacional para Israel. O governo israelense não queria mais apenas saber quem ele era por curiosidade estratégica. Eles precisavam eliminá-lo para restaurar a ordem e mostrar que nenhum assassino, por mais escondido que estivesse, ficaria impune. A partir daquele momento, a Operação Fantasma foi ativada com o objetivo único de arrancar a máscara de Abu Obeida, custasse o que custasse. As forças de defesa de Israel avançaram sobre Gaza com uma fúria técnica e militar nunca antes vista. O objetivo era desmantelar a infraestrutura do Hamas, mas havia uma diretiva silenciosa: localizar os centros de comunicação onde os vídeos de propaganda eram gerados. A inteligência começou a interceptar transmissões que antes passavam despercebidas, utilizando algoritmos de última geração para filtrar o ruído de fundo dos vídeos. Cada som ambiente, o motor de um carro ao longe ou o canto de um pássaro, era mapeado para triangular possíveis locais de gravação. Abu Obeida, sentindo o cerco fechar, tornou-se ainda mais paranoico e cuidadoso. Suas rotinas de segurança eram dignas de um filme de espionagem. Ele nunca gravava 2 vídeos no mesmo local e utilizava túneis profundos, revestidos de concreto e isolamento acústico, para evitar qualquer vazamento de áudio. Suas ordens eram enviadas por mensageiros humanos que viajavam quilômetros a pé, evitando qualquer dispositivo eletrônico que pudesse emitir um sinal de rádio captável pelos drones israelenses que patrulhavam o céu 24 horas por dia. O círculo íntimo do porta-voz era composto por menos de 10 indivíduos, todos testados por anos de lealdade fanática. Eles eram as únicas pessoas que conheciam o rosto que o pano vermelho e preto ocultava. Esses guarda-costas não eram apenas protetores, eram carcereiros de um segredo que mantinha a moral da organização viva. No entanto, mesmo a segurança mais perfeita tem uma falha inerente: o fator humano. E Israel estava pronto para explorar qualquer centímetro de fraqueza que surgisse naquele sistema supostamente infalível. A tecnologia israelense de reconhecimento facial evoluiu para o reconhecimento de partes faciais. Se apenas os olhos estivessem visíveis, o software analisaria a distância entre as pupilas, a profundidade das órbitas oculares e as rugas de expressão. Em meados de 2024, durante uma gravação que parecia comum, ocorreu o erro fatal. Por um décimo de segundo, em um movimento brusco para ajustar o pano que deslizava devido ao calor sufocante dos túneis, um pedaço da pele lateral de sua face foi exposto à luz da câmera. Foi o suficiente. A imagem, congelada e ampliada 1000 vezes pelos laboratórios de inteligência, revelou uma marca de nascença minúscula e específica perto da orelha esquerda, além de uma textura de pele característica. O banco de dados de Israel, que contém registros de décadas de residentes de Gaza, começou a trabalhar em uma velocidade frenética. Bilhões de combinações foram testadas até que o sistema emitiu um sinal positivo. O nome surgiu na tela dos analistas: Udaifa Samir Kalout. O fantasma finalmente tinha um nome real. A revelação foi um choque térmico para os investigadores. Udaifa Kalout não era um guerreiro de elite com cicatrizes de batalha ou um general de carreira. Ele vivia uma vida de uma dualidade arrepiante. Enquanto Abu Obeida ameaçava o mundo nas sombras, Udaifa Kalout caminhava pela luz do dia como um cidadão comum. Ele se misturava à multidão, comprava pão nos mesmos mercados que suas futuras vítimas e interagia com vizinhos que o viam como uma figura pacata e insignificante na estrutura social de Gaza. Udaifa mantinha a fachada de um homem de família. Casado e pai de 3 filhos, ele desempenhava o papel de um professor de árabe dedicado. Essa camuflagem civil era sua maior arma. Quem suspeitaria que o homem que ensinava gramática para crianças era o mesmo que, poucas horas depois, descia às profundezas da terra para gravar discursos incentivando o extermínio de um povo? Essa separação cirúrgica entre o monstro e o mestre permitiu que ele operasse sem ser detectado por mais de 2 décadas. A inteligência israelense, agora com o nome e a localização aproximada de sua residência, iniciou uma vigilância invisível. Drones de tamanho microscópico e sensores de movimento foram instalados discretamente ao redor de sua área de influência. Israel não queria apenas matá-lo. Eles queriam ter certeza absoluta de que ele era o homem por trás da máscara antes de apertar o gatilho.
Cada passo de Hudhaifa era monitorado. Suas idas à mesquita, suas conversas rápidas na rua e, principalmente, seus desaparecimentos periódicos. Um padrão matemático começou a emergir das sombras. Uma vez por semana, sem falta, Hudhaifa saía de casa e entrava em uma área de edifícios densamente povoados, de onde não saía por pelo menos 2 dias. Durante esses períodos de sumiço, a atividade de propaganda do Hamas disparava. Era o momento da transição. Hudhaifa deixava de ser o pai de família e o professor para se tornar a voz do terror. Ele usava disfarces simples e rotas de fuga através de porões interconectados para chegar aos estúdios improvisados nos túneis. A caçada atingiu seu ponto crítico em agosto de 2024. A inteligência detectou que Hudhaifa havia se movido para um local diferente do habitual. Algo estava mudando. Talvez ele tivesse sentido o hálito da morte em seu pescoço, ou talvez a estrutura dos túneis estivesse entrando em colapso devido aos bombardeios constantes. Ele foi rastreado até um prédio residencial comum no bairro de Zeiton, um local onde ele acreditava que a presença de civis serviria como um escudo humano intransponível para a ética militar de Israel. No entanto, a precisão da tecnologia israelense havia chegado a um patamar onde o impossível se tornava rotina. Analistas confirmaram que Hudhaifa estava em uma reunião de alto nível com outros comandantes das brigadas Al-Qassam no 3º andar daquele prédio. Não era apenas o porta-voz que estava lá. Era uma parte vital da espinha dorsal comunicativa do Hamas. A janela de oportunidade era estreita e o risco de danos colaterais era imenso, mas a chance de eliminar Abu Obeida era a única na história. A operação foi lançada no silêncio da noite. Não houve o rugido de centenas de aviões, apenas o voo solitário e invisível de um drone de alta precisão carregando um míssil guiado por laser e inteligência artificial. O projétil não foi projetado para destruir o prédio inteiro, o que causaria centenas de mortes civis. Ele foi programado para entrar por uma janela específica e detonar apenas dentro do cômodo onde os alvos estavam reunidos. Foi um golpe cirúrgico, executado com a frieza de um neurocirurgião. O impacto foi imediato. O apartamento foi vaporizado em uma fração de segundo. No rastro da explosão, o silêncio retornou ao bairro de Zeiton. Israel não confirmou o ataque imediatamente. O Hamas, por sua vez, mergulhou em um estado de negação profunda. Por dias, não houve vídeos, não houve mensagens e a voz que antes ecoava com arrogância desapareceu completamente do éter. O mundo começou a se perguntar: onde estaria Abu Obeida? A confirmação da morte veio de forma sutil e devastadora para a moral do grupo. O Hamas tentou manter a ilusão de que seu ídolo ainda estava vivo, lançando um vídeo curto com um porta-voz mascarado. No entanto, o público notou imediatamente a fraude. A voz era mais aguda, o vocabulário era menos sofisticado e o porte físico não correspondia ao homem que os observava há 21 anos. O mito da imortalidade de Abu Obeida havia sido quebrado pela tecnologia e pela persistência de seus caçadores. Em 31 de agosto de 2024, relatórios de organizações internacionais de segurança confirmaram o que Israel já sabia: Hudhaifa Samir Khalot estava morto. E, para completar a humilhação do símbolo, sua foto sem máscara foi divulgada para o mundo todo. O que as pessoas viram não foi um guerreiro místico ou um herói de lendas, mas um homem de meia-idade, com uma barba rala e olhos que transpareciam o cansaço de uma vida gasta no ódio. Ele parecia terrivelmente comum, e isso era o que mais assustava. A queda de Abu Obeida foi mais do que a morte de um homem. Foi o colapso de uma estratégia de marketing do terror que durou décadas. A revelação de que Israel sabia quem ele era, onde ele morava e até a marca em sua pele enviou uma mensagem clara a todos os membros remanescentes do Hamas: não existe máscara espessa o suficiente para esconder um rosto da justiça de Israel. O sentimento de segurança nos túneis transformou-se em paranoia absoluta. A moral das tropas do Hamas despencou. Se o fantasma, o homem mais protegido e secreto da organização, pôde ser identificado e eliminado dentro de seu próprio esconderijo, quem entre os soldados rasos poderia se sentir seguro? Abu Obeida era o fio condutor que mantinha a narrativa de resistência viva. Sem ele, o grupo perdeu sua voz mais eloquente e sua ferramenta de recrutamento mais eficaz entre os jovens radicalizados. A vida dupla de Hudhaifa Khalot também revelou a covardia inerente ao sistema de propaganda. Enquanto ele incentivava jovens a se tornarem mártires,
Ele próprio buscava a proteção do anonimato e da vida civil confortável. Ele não estava na linha de frente com um fuzil, ele estava atrás de uma câmera, enviando outros para a morte enquanto protegia sua própria pele com um pedaço de pano. Essa hipocrisia, uma vez exposta, corroeu a pouca credibilidade que restava à sua figura. A Operação Zeyton tornou-se um estudo de caso nas academias militares de todo o mundo. Ela demonstrou que, na era da informação e da vigilância total, o segredo é uma moeda que perde valor rapidamente. O uso de inteligência artificial para reconstruir rostos a partir de fragmentos e análise de padrões de vida mostraram que o futuro da guerra não é apenas sobre quem tem o maior canhão, mas sobre quem tem o melhor processador e a melhor paciência analítica.